O governo Bolsonaro é o governo mais improvisado da história da República, provavelmente, será, né? Você não tem precedentes de um cara que é deslocado para a presidência de tão longe, né? Ele é um deputado basicamente irrelevante no plenário, para se tornar presidente. E ele tem que montar, nos meses da transição, nos últimos meses, um dispositivo político, né? E que está ainda em construção, né? Então, as incertezas são muito grandes. Para começar, tem esse movimento do eleitorado tentando dar apoio a ele, que dá esse protagonismo também parlamentar ao PSL, que é incerto se vai ajudar ou vai atrapalhar. Depende do PSL conseguir atuar com esses 50 deputados de maneira minimamente coesa, né? Depois, você tem os vários grupos que confluíram rumo ao Bolsonaro por motivações distintas e tem que ver se eles vão conseguir achar um denominador comum numa estratégia que aglutine todos eles, né? Não é trivial, né? E, sobretudo, está tudo tendo que ser improvisado em matéria de políticas públicas e estratégicas. Bolsonaro ainda não desceu do palanque, Bolsonaro basicamente opera como animador de auditório, mas animador de auditório num sentido muito corrosivo, muito agressivo, que também aumenta a rejeição em outros setores para ele não alarga a base, ele parece ter dificuldade de fazer gestos de alargamento da base. Nesse momento, a receptividade e boa vontade, que as pessoas estavam ansiosas por qualquer coisa que parecesse novidade. Muito bem. Agora é ver o que se extrai de um governo que tem, em princípio, eu acho que tem duas coisas mais estáveis e resilientes. As pessoas sempre falam nessa hora no Paulo Guedes e no núcleo econômico. Eu tenho minhas dúvidas. Quer dizer, de um lado, sim, você tem um problema fiscal importante e vai precisar de ajuste, em linha mais ou menos análoga ao que o pessoal do mercado normalmente espera. Só que esse ajuste ele tem que ser muito bem calibrado, porque ele, de um lado, ele precisa melhorar a situação fiscal, previdência, etc. Do outro lado, precisa ser capaz de melhorar a arrecadação e produzir algum. Não pode simplesmente ser recessivo, porque ele tem que produzir crescimento econômico, porque o país está parado já há 10 anos. Então, normalmente você está no meio do ajuste fiscal quando você está uma coisa de expansão, a inflação estava alta e você precisa ajustar. Nesse momento a gente já estava numa recessão grande, você tem ajuste fiscal para fazer, mas não tem muito espaço para você bancar uma coisa. Essa calibragem, envolve certa concertação, certa capacidade de pactuação, que eu duvido que Paulo Guedes seja o cara próprio para isso. Eu acho que Paulo Guedes é basicamente... Paulo Guedes é mais ou menos aquilo que eu dizia do programa do Zema. Paulo Guedes é um cara que um candidato franco-atirador pode esgrimir e falar, olha, é neoliberalismo e tal, que tem 30 anos que ele frequenta congresso, falando dos mercados e pronto. Ele sim é o que eu chamaria um profeta dos mercados, né? E eu acho que você precisa mais de um operador. O Paulo Guedes é um cara que, ok, tem o beneplácito do mercado, mais do que o respeito do mercado, né? Então, ali tem que ver como isso vai interagir com os interesses dos militares, que não são em si necessariamente neoliberais, antes ao contrário, tem um certo atualização no discurso deles, que falam de menos Estado, tem que ver, pode ser que você tenha uma outra direção diferente da que eles deram ao governo 30 anos atrás, que era a expansão do Estado, a ver, né? Isso é uma incógnita. Agora, o movimento que eu diria que era mais orgânico ali, duas coisas. Assim, o grande lastro organizacional que confere previsibilidade, experiência ao governo Bolsonaro é o núcleo militar, né? É o alto comando, os generais, gente que é experiente, que é parte de uma burocracia e opera, né? Do outro lado, você tem também um pessoal que está ganhando protagonismo a primeira vez, e eu acho que não vai sair tão cedo,
que é o núcleo religioso evangélico, ocasionalmente neopentecostal, né? Foi esse eleitorado, esse dispositivo, a cunha pela qual a candidatura Bolsonaro ganhou penetração popular. E aí eu acho que esse evangelismo vai permanecer protagonista em eleições presidenciais irreversivelmente. Pode ser com o PSL ou não. Se não for o PSL, é o PRB, que eu acho que é mais confiavelmente resiliente. O PRB tende a crescer, né? O PSL, a ver, é uma incógnita, né? Então você tem aí esses vários planos. O dispositivo político, no entanto, dele é velha guarda do DEM. Então você tem certo arenismo que se reaglutina via DEM no Congresso com alto comando militar, que é puro conservadorismo, né? Básico, que pode conviver mais ou menos bem com a base evangélica, se tiver boa conversa, e com algum neoliberalismo bem operado no Congresso. Eu acho que, basicamente, se o PT sobrevive como polo à esquerda, a coalizão presidencial antipetista tende a... Eu acho que ela não volta mais a ter a cara do tucanismo tradicional. Ela vai ser esse amálgama mais autoritário politicamente, mais conservador socialmente, com uma entrada evangélica e mais pró-mercado. Igual, mantém a coisa mais neoliberal, pró-mercado na economia, mas com uma cara socialmente mais conservadora e politicamente mais autoritária. Qual a capacidade do Bolsonaro de coordenar e governar isso? Isso é a grande incógnita também, e eu acho que os sinais que ele dá até agora são menos encorajadores do que, por exemplo, o Zema, para falar de alguém que não tem dado. O Bolsonaro parece ter dificuldade de sair do jogo intuitivo em que ele opera. Eu ainda não vi sentido de longo prazo na escolha do Itamaraty, por exemplo, né? Ali tem uma aposta muito alta, com risco alto e prêmio baixo, né? Enfim, eu não vejo como um alinhamento incondicional com Trump, que desafia toda a ordem internacional além disso, que ele chama de globalismo, ONU, Europa, etc., botando todas as fichas, não nos Estados Unidos, mas especificamente nos Estados Unidos do Trump, seja uma aposta diplomaticamente segura para um governo com tantos flancos abertos ao mesmo tempo. Seria melhor ter operado com alguém da velha guarda no Itamaraty, que isso ia ter pouco ônus eleitoral junto à base dele e seria mais seguro num flanco politicamente neutro para ele. Ele não neutralizou o flanco externo, ele, pelo contrário, ele jogou muitas fichas, ideologizou, jogou uma retórica incendiária que tende a diminuir o grau de liberdade dele internacionalmente. Se ele consegue entregar, por exemplo, uma reforma da Previdência, isso não produz alívio fiscal imediato. Isso produz boa vontade para ter investimento, sobretudo externo. Mas se ao mesmo tempo a política externa basicamente confronta a ordem internacional, pode ter dificuldade com isso, entendeu? Então, aí que está. O Bolsonaro, por enquanto, parece ainda se mover de maneira meio intuitiva. Talvez ele esteja numa vibe, assim, numa hubris, meio assim, minha intuição dá certo, é isso que todo mundo quer e vai para aí, esteja excessivamente confiante, e isso pode ser um problema. Enfim, que pode dar certo, pode dar mais ou menos certo, mais ou menos mais catastroficamente errado ou não, mas isso provável, eu não consigo ver uma trajetória suave aí nessa coisa. Vai ser movido à crise, vai ser movido a uma acomodação, se vier, se o governo se estabilizar, que pode não estabilizar, Bolsonaro pode cair, sei lá. Mourão está aí para isso, né? E é digno de nota a enorme projeção do Mourão, muito maior do que Alencar ou Maciel ou mesmo Temer tinham nesse momento da transição. Mas se Bolsonaro se estabilizar, eu vejo esse processo de acomodação ainda como um processo movido a choques com ainda relativa indefinição.